Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme com mais um vídeo para o canal Giga Smash. Dessa vez trazendo a segunda parte do vídeo de fazendo uma análise detalhada e comentários dos técnicos do jogo. Dessa vez uma parte um pouco mais explicativa com exemplos, inclusive dizendo como calcular as estatísticas dos jogadores e mostrando exemplos diretos com as cartas de alguns jogadores para vocês entenderem. Vou estar fazendo uma breve resumida primeiro sobre o primeiro vídeo da parte 1 e aí dando prosseguimento para essa parte 2 que vai ser muito importante, com certeza ajudar muita gente. Então, começando relembrando o que foi dito no vídeo da parte 1. 4 técnicos comuns é a mesma coisa que um técnico raro. 2 técnicos raros é a mesma coisa que um técnico lendário. Só que são 2 técnicos raros mais um comum, que ainda sobra um ponto. Que o técnico raro são 4 pontos, 4 mais 4, 8, são 2 raros, e o lendário são 9 pontos. Então, um lendário são 2 raros mais um comum. Estou repetindo. 4 técnicos comuns é um técnico raro. 2 técnicos raros mais um técnico comum é um técnico lendário. Porque o técnico comum upa uma estatística, 1 ponto de estatística. O técnico raro upa 4 pontos de estatística e o técnico lendário upa 9 pontos de estatística. O técnico lendário é recomendado usar para fazer a upagem quando você tem um jogador que você já sabe, tem 100% de certeza que ele fecha full físico, porque aí não importa o técnico que você use, ele vai fechar full físico uma hora ou outra, só que o técnico lendário é bom para agilizar e upar mais rápido. Então só é recomendado usar o técnico lendário quando você sabe que o jogador fecha full físico, porque aí você vai upar ele mais rápido. Isso daí não pode esquecer. Então, por exemplo, se você tiver um Haaland, um Mbappé, um Kim, um Van Dijk, são todos jogadores que fecham a parte física em tudo 100, então dá muito bem para você usar o técnico lendário para upar e ser um pouco mais rápido. Agora, tem os jogadores que não fecham a parte física toda 100, né? E aí você vai ter que inibir alguma estatística, como por exemplo a força, o vigor, para que a velocidade de aceleração chegue a 100 e ele fique da melhor forma possível. Aí, nesse quesito, é melhor upar usando o técnico raro e comum. E é importante sim usar o técnico comum para saber cadenciar a upagem. Upar da melhor forma possível, economizando pontos, tentando cair na estatística correta, evitar que caia na estatística errada, para sobrar o máximo de pontos possíveis para terminar a upagem no final e a upagem sair melhor. Isso é meio que um resumo do vídeo da primeira parte, né? E agora a gente vai estar dando início sobre a parte de como calcular as estatísticas dos jogadores. Primeiro eu vou explicar como calcular as estatísticas dos jogadores e depois eu vou estar explicando como você calcula diretamente em cada jogador. Vou estar mostrando um exemplo de alguns jogadores, né? Para justamente estar sendo calculado. Então, começando aqui a explicação de como calcular as estatísticas dos jogadores. Muita gente gosta de upar o jogador com a parte física toda 100 e aí depois ir para a parte técnica para aumentar o chute ou a entrada, enfim. Cada um faz a upagem como quer. Só que é interessante fazer a análise de como você vai upar o jogador, primeiramente calculando as estatísticas. E o número que você não pode esquecer, que tem que ficar na sua cabeça sempre que você for ver as estatísticas do jogador, o número mágico é 315. Coloquem na sua cabeça, 315. 315. Nunca esqueçam desse número, 315. Por que 315? Porque se você somar as estatísticas da parte física e elas derem 315 na soma, então por exemplo, você vai somar o valor da velocidade com o valor da aceleração, com o valor do vigor, com o valor da força. Essa soma desses 4 valores tem que dar 315. Se der 315, significa que o jogador fecha full físico cravado e não sobra técnico, a não ser que você pegue avanço.
Se der menos de 315, significa que o jogador não fecha full físico. Então a parte física não fecha por 100. Alguma coisa vai ficar faltando. E se a soma der mais de 315, significa que o jogador fecha full físico, tudo 100, e ainda sobra pontos na parte ainda sobram pontos para você upar a parte técnica. Então, quanto mais distante, quanto mais acima de 315 for a soma, é melhor, porque vai sobrar mais pontos para upagem. Então você tem que saber fazer o cálculo. A explicação do cálculo é exatamente essa: você fazer a parte da soma das estatísticas da parte física e ver se vai dar menos, igual ou mais de 315. E aí eu vou estar explicando, justamente dando exemplos, mostrando algumas cartas de alguns jogadores, fazendo a soma, dizendo se dá mais, se dá menos, explicando se sobram técnicos e aí como usar para upar. Vou estar mostrando vários exemplos aqui para ficar bem clara a explicação. Vamos lá. Começando com o primeiro exemplo. Nosso Kim, que é o melhor jogador, o melhor zagueiro atualmente no jogo. Tudo bem que ele perde em altura pro Van Dijk, mas está ajudando bastante na zaga. Todo mundo usando o Kim aí, está dando bastante trabalho. Então, falando da mesma coisa que eu acabei de dizer, com os exemplos agora. Vocês vão somar as estatísticas da parte física do jogador. E não pode esquecer que o número mágico é 315. Então, se tratando desse Kim aqui, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão somar a velocidade, 83, mais a aceleração, 74, mais o vigor, 81, mais a força, 91. Só as partes da parte física. Somando isso, deu o que? Deu 329. Aí esse resultado você vai subtrair do número mágico, que é 315. Menos 315 dá 14. Ou seja, sobram 14 pontos de técnico para você usar na parte do técnico e upar a entrada. Então, já que sobram 14 e o Kim começa com 92 de entrada, desses 14 você vai precisar de 8 para que ele chegue a 100 de entrada. Então, para você não desperdiçar técnico, é óbvio que você vai começar upando o Kim pela entrada. Então, como você tem 14, você usa 7 primeiro. Se você vê que desses 7 técnico comum, quase nenhum caiu na entrada, você já libera para recontratar e reupar. Por quê? Porque justamente você viu que não deu muita sorte na upagem. E aí, dos outros 7 que faltam, que são 14, você usou 7, que é a metade de 14. Dos outros 7, você vai precisar de muito mais sorte, que vários caiam na entrada para poder upar. Então é questão de estratégia. Você tem que saber analisar a estatística do jogador, fazer o cálculo, ver quantos técnicos que você tem à disposição para usar, como você vai usar, a quantidade que você vai usar, começando e usando de uma forma inteligente. Então é exatamente isso. Se tratando do Kim, ele sobra 14 pontos, porque a parte física dá 329, menos 315, sobram 14. Então, desses 14 você usa metade, que é 7. Se não der muita sorte, já libera para recontratar e reupar, usando o técnico de novo, comum, para tentar aumentar a entrada. Quando a entrada chegar em 98, ou até 97, 96, algo assim, uma entrada mediana, você vê que deu um pouquinho de sorte, você parte para o físico, upa o físico todo, e aí no final você volta com mais técnico para terminar de upar a entrada. Porque não é o fim do mundo que, se o seu Kim não ficar com 100 de entrada, que ele não tá bom. Pelo amor de Deus, vocês têm que parar com isso. Ah, poxa, meu Kim poderia ter ficado com 100 de entrada, não ficou. De todo mundo, um bocado de gente tá sem. Não é o fim do mundo. 2, 3 pontos de entrada não vai fazer muita diferença. Se você deixar o Kim com 97, 98 de entrada, ele tá ótimo, gente. Então é isso. O primeiro exemplo foi o Kim. E agora vamos partir para o segundo exemplo. Segundo exemplo, achei interessante trazer o Valverde, porque o Valverde é um jogador que é interessante você upar mesclado. Então você tem que upar um pouco da parte física e um pouco da parte técnica. Não é para você upar full físico. Porém, tem muitas pessoas que gostam de upar esse tipo de jogador assim, full físico. Então essa explicação vai diretamente para esse tipo de pessoas, né?
Então vamos para a parte da soma. Você somando as estatísticas da parte física, 87 de velocidade, mais 81 de aceleração, mais 84 de vigor, mais 73 de força, dá 325. Menos o número mágico, que é 315, dá 10. Ou seja, sobram 10 pontos de estatística para você upar a parte técnica, que é entrada, chute, passe e controle. Ou seja, para aqueles que gostam de upar full físico, sim, o Valverde fecha full físico, tudo 100, e ainda sobra 10 pontos de estatística para upar a parte técnica. Porém, o Valverde você não upa full físico. É interessante você mesclar, deixar tipo 92 de velocidade, 91 de aceleração, 90 de vigor, 80 de força, pronto. E aí o restante na parte técnica. Porque você não precisa muita velocidade, muita aceleração. 90 em cada, na velocidade, na aceleração e no vigor já tá bom. E aí o restante vai pro técnico. Então o Valverde eles sobram 10 pontos de técnico. Eu acho que deu para entender como é que funciona o esquema de contagem das estatísticas, quantas estatísticas sobram. E é justamente esse número que sobra que é a quantidade de técnicos comuns que vocês podem usar para estar upando a outra parte da upagem do jogador. Então, por exemplo, calculou a parte física. A parte física fecha tudo 100. Sobram 10 pontos. São 10 técnicos comuns que você pode usar para upar a parte técnica. Então, o cálculo e a somatória é feito dessa forma. E calma que eu ainda vou dar mais exemplos aí, para ficar mais claro ainda. Primeiro eu dei o exemplo de um zagueiro, agora eu dei um exemplo de um meio campista e agora estou dando exemplo de um atacante, centroavante. Então vamos lá. Romelu Lukaku, fazendo a soma das estatísticas. Vamos fazer a soma aqui rapidão. 84 mais 72 mais 65 mais 93. Não esquecer que é sempre a parte física, galera. Vocês só vão fazer a soma com a estatística da parte física, não pode esquecer isso. Então, somando as estatísticas da parte física, dá 314. Ou seja, automaticamente o Lukaku não fecha full físico e também não tem necessidade. Com esses 314, ele fica com 100 de velocidade, 100 de aceleração, 99 de vigor e 100 de força. Porém, o ideal é você upar ele o físico até o vigor chegar 90 ou 92, algo assim. Dá uma amenizada no vigor, não precisa deixar o vigor tão alto, mas ele tem que chegar pelo menos a 90. E ver quantos técnicos vão sobrar, visto que o vigor só chegaria no máximo a 99. Então, por exemplo, se você deixar 92, vão sobrar 7. Que 99 menos 92 dá 7. E aí, essa quantidade de técnicos que sobrar vai ser a quantidade de técnicos que você vai poder usar para estar aumentando a parte técnica, que no caso dele aqui o que interessa é o chute. O esquema é esse: vocês calcularem a parte física, ver o número que dá, se tiver mais de 315, subtrair 315 para ver quanto sobra de técnico para fazer a upagem. Então vamos para mais um exemplo agora. Reinildo Mandava, um dos melhores, se não for o melhor zagueiro raro do jogo. Vamos fazer a soma das estatísticas dele. Vamos lá. Primeiro, 86 mais 82 mais 78 mais 72. Ele dá 318, ou seja, menos 315. Sobram 3 pontos de estatística, portanto, são 3 técnicos comuns que dá para usar para tentar aumentar a entrada, caso você queira deixar ele full físico, porque você pode muito bem deixar a força abaixo de 100 para sobrar mais técnicos ainda do que esses 3 e tentar aumentar mais ainda a entrada. É tudo baseado no cálculo das estatísticas que vocês vão fazer para ver quanto é que vai sobrar, a estratégia que você vai fazer para ver se você vai deixar o vigor 100, a força 100, a estatística 100, qual que você quiser, e sobrar mais ou menos técnicos para você upar. Agora vamos para o último exemplo. O famoso Bellingham, Belligol. Vamos fazer a soma das estatísticas. 77 mais 77 mais 87 mais 77. Tudo da parte física. Somando
317, ou seja, ele fecha com o físico e sobram 2 pontos, porque 317 menos 315 dá 2. Então sobrou 2 técnico comum para aumentar a parte técnica. Porém, ele não é para vocês uparem com o físico. Óbvio que pode, porque ele já está com mais de 80 de chute e uma entrada de 77, só que a entrada está razoável. Então teria que subir um pouco mais a entrada, um pouco mais o chute. Ou seja, não upar full físico, só que upar o físico de uma forma que fique interessante e sobrando um pouco mais de técnico para upar o chute e a entrada. Mas enfim, a parte da soma dele é 317. Para quem quiser upar full físico, ele fecha full físico e ainda sobram 2 pontos para tentar aumentar a entrada ou chute. E assim, eu espero que vocês tenham entendido. Essa explicação do cálculo, da somatória, das estatísticas e tudo mais funciona com qualquer jogador. Então, se você fizer a soma, por exemplo, você viu lá um zagueiro raro que é alto na janela de transferências e pela altura você se interessou. Você já vai comprar? Não, você vai somar as estatísticas dele primeiro para ver quantos pontos ele chega, se ele fecha com o físico ou não, e depois que você vai comprar. Não é você ver um jogador e já sair comprando. Porra, ele é alto, eu gostei, as estatísticas dele são boas, mas e aí? Pode muito bem que na soma das estatísticas ele não seja tão bom assim e você acabe comprando e gastando moedas à toa, até técnicos, se você chegar ao par. Eu mesmo, há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu não sabia muito bem essa questão de página, mas eu fui aprender, fui estudar, fui pesquisar e aprendi. Mas é isso, é bem simples, espero que vocês tenham entendido essa questão do cálculo, das estatísticas, para você entender como é que calcula, como é que upa o jogador, a questão dos técnicos, que quem não ouviu também volta para o começo do jogo que eu falei quanto é que vale, quantos pontos de estatística vale cada técnico. Inclusive tem a primeira parte lá, o primeiro vídeo que eu falei explicando sobre isso, então é interessante ir lá, assistir o primeiro vídeo, depois assistir esse segundo de novo. E é isso. Quem assistiu até aqui, deixa nos comentários o número 315 para eu saber que assistiu até o final. E é isso. Valeu, falou e até mais um vídeo aqui no canal Giga Smash.